Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje nós vamos entrar no Evangelho de João, capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro. Esse capítulo é um capítulo muito importante na Bíblia, porque é um capítulo que tem sentimentos intensos. É o capítulo que mostra que Jesus chorou. E essa história ocorre em Betânia. No Evangelho de João nós já vimos muitas situações que ocorreram em Jerusalém. E em Jerusalém estava a religião. Mas essa história ocorre em Betânia, com uma família que o Senhor amava. Betânia tipifica a igreja, aqueles que são próximos do Senhor. Então é algo que tem muito a ver conosco. Eu creio que todos nós, em maior ou menor grau, vivemos essa história de João 11. Nosso desejo é que a gente penetre nessa porção com muita vida e realidade. Nós possamos ser iluminados, nós possamos nos ver nessa porção. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. A Bíblia registra que o Senhor tinha uma intensa comunhão com essa família. E aconteceu algo aqui. Lázaro ficou enfermo. É muito interessante que a Bíblia registra Lázaro, Maria e Marta nesse versículo 1. Um deles estava enfermo. Podia estar registrado somente Lázaro. Mas quando a história ocorre na igreja, naqueles íntimos do Senhor, vemos que o que acontece com um tem ligação com os outros, porque somos todos irmãos. E ainda diz no versículo 2, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e ele enxugou os pés com seus cabelos. Aqui registra também algo sobre Maria, sobre o que ela faria antes da morte do Senhor com o Senhor, mostrando o intenso amor que ela tinha para com o Senhor. E no versículo 3 diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aqui, o apóstolo João registra claramente que as irmãs de Lázaro mandaram falar para Jesus. E olha só como ele se refere a Lázaro: está enfermo aquele a quem amas. Por isso eu disse, esse é um capítulo com emoções intensas, sentimentos intensos. Aquele que você ama está doente. Nós precisamos também lembrar que o apóstolo João, nesse seu evangelho, ele se refere como aquele a quem o Senhor amava. Não foi o Senhor Jesus que disse, você é meu discípulo amado. Foi João que falou, eu sou discípulo amado do Senhor. Porque ele sabia, ele tinha sensibilidade, ele conhecia o amor do Senhor. Que maneira
estranha, né, de avisar que alguém está doente. Lázaro está doente. Essa seria a maneira de informar. Mas como que mandaram falar para Jesus? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. O Senhor tinha intimidade com essa família. Então, quando elas mandaram falar ao Senhor, não precisa falar o nome, Ele vai compreender. Você sabe, essa quando há intimidade, existe esse sentimento claro. Está enfermo aquele a quem amas. E outra coisa, essas duas irmãs tinham certeza absoluta que o Senhor iria curá-lo. Iria. Por quê? Porque eram tão íntimos. Era gente de casa. Versículo 4 diz: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Senhor, ao receber a notícia, dizendo, Senhor, está enferma a quem amas, o Senhor Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. É interessante, o Senhor disse, não é para a morte, mas ele morreu. Isso mostra que o Senhor tem a sua maneira de falar. A questão é se nós compreendemos ou não o falar do Senhor. E aqui diz que essa enfermidade não era uma enfermidade qualquer, não era uma gripezinha. Essa enfermidade tinha a ver com a glória de Deus e era para que o Senhor fosse por essa enfermidade glorificado. Isso mostra uma coisa. Existe um plano de Deus em nossas vidas. Talvez possamos perguntar, por que está ocorrendo isso, Senhor? Se lembra da questão do cego de nascença? Quem pecou, ele ou seus pais? O Senhor disse, nenhum deles. É para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, situações ocorrem na nossa vida para que a obra de Deus possa ser expressada, o poder de Deus possa ser expressado. E aqui é para a glória de Deus, a fim de que o Senhor seja glorificado. Amados irmãos, amadas irmãs, muitas vezes passamos por situações extremamente difíceis, mas nós temos que ver que existe um plano de Deus para as nossas vidas. E o versículo 5 diz, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Novamente aqui o amor. Você percebe como esse capítulo é intenso nos sentimentos? E a Bíblia registra aqui de uma maneira muito especial. Não diz o Senhor amava aquela família. Diz, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Isso mostra o quê? Que o amor do Senhor não é simplesmente o amor coletivo, é um amor individual. Ele ama cada um pelo nome, como aquele bom pastor que dá vida pelas ovelhas e que conhece o nome de cada ovelha. Os três eram diferentes,
Marta, Maria e Lázaro tinham temperamentos diferentes, características diferentes. Mas o Senhor amava cada um com as suas peculiaridades. Se fôssemos nós, assim, amaria mais a Maria, né? Marta fala demais, tal. Não, o Senhor ama por igual. E João, que tem a sensibilidade do amor, ele faz questão de registrar: Jesus não somente me amava, mas amava também Marta, Maria e Lázaro. E é assim que nós vivemos a vida da igreja. O Senhor não somente me ama, mas ama cada irmão e cada irmã pelo nome. Isso é para mostrar de uma maneira muito clara que não importa o que iria acontecer, o amor de Deus não pode ser colocado em dúvida. Muitas vezes, nas coisas que passamos, colocamos o amor de Deus em dúvida. Capítulo 11, versículo 6 diz: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quando a gente lê esse registro, a gente já conhece o final da história, mas se não conhecesse, nós iríamos estranhar muito essa atitude do Senhor. Está enfermo. Uma família que você ama. O Senhor demorou 2 dias. E esses 2 dias foram terríveis para Marta e Maria. Vocês não acreditam nisso? Lázaro estava doente, e se eles chamaram o Senhor, é porque era grave. Não era um resfriadinho. Os irmãos compreendem? Eu vou chamar o Senhor porque ele espirrou. Não é isso. Ele estava enfermo, era uma enfermidade grave. Por isso que chamaram o Senhor. E elas tinham certeza de que o Senhor iria. Eu não sei, amados irmãos, amadas irmãs, se vocês podem perceber, mas eu acho que a cada 5, 10 minutos eles mandavam ver assim: vê se o Senhor está chegando. Você não acredita nisso? Nós muitas vezes passamos por situações difíceis, nós oramos e falamos: Senhor, por que você ainda não está respondendo? A coisa é grave, precisa ser respondido agora. Vai morrer. Mas o Senhor demorou ainda 2 dias. 2 dias de sofrimento. Eu acho que você compreende o que está escrito aqui. Você também já não passou momentos assim? Você também já não fez perguntas assim: Senhor, por que você não aparece? Como eu disse, isso é algo que ocorreu com os próximos do Senhor, não era com religiosos. É alguma coisa que tem que ver com você e comigo. Mas nós precisamos ver o que acontece em nossas vidas deve ser para a glória de Deus e para que o Senhor seja glorificado por meio da sua ação. Mas nunca duvidar do amor dele. Jesus não foi. O Senhor esperou 2 dias. Por quê? Porque ele tinha os planos dele. Ele sabia o que iria fazer. Ele tinha os planos dele. Nós não compreendemos. O tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. No Evangelho de João, tem mais outras 2 porções que mostram que o Senhor tem o tempo dele. No capítulo 2,
versículos 3 e 4, nas bodas de Caná, diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em João 7, versículos 3 e 4, dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixe este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 8, o Senhor diz: subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. No Evangelho de João nos mostra: Deus tem o seu tempo, porque Deus tem o seu plano. Mas em todos esses casos, o Senhor não fez no momento, mas mais tarde fez, porque sempre foi no tempo de Deus e de acordo com a vontade de Deus. Os aparentes atrasos não são para mostrar que Jesus não se interessa, que Ele não se preocupa conosco, mas o Senhor se interessa com a glória de Deus em nossas vidas. Daí, no versículo 7 de João 11, continuando, depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Versículo 8, disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Por quê isso aqui? Porque lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 39 e 40, diz assim: nesse ponto procurava outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Eles queriam prender o Senhor lá na Judeia. E o Senhor diz: nós vamos para a Judeia. Mas, irmãos, amadas irmãs, o Senhor não poderia fazer algo à distância? Ele precisava voltar para a Judeia? Era importante a presença dele lá. Porque não é somente a questão da ocorrência do milagre, é importante a presença do Senhor. Daí o Senhor disse no versículos 9 e 10, respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então o Senhor está falando: eu tenho que realizar certas coisas num determinado espaço de tempo. E eu tenho que aproveitar o meu tempo para cumprir a minha missão. Deus determinou também um tempo para nós. Porque Deus também tem dado uma missão para nós. Nós precisamos ver que nós temos 12 horas do dia. E tem que aproveitar enquanto é dia para cumprir a missão que Deus deu. Você não tem uma missão? O dia está passando. As 12 horas estão se esgotando. Você tem cumprido a missão do Senhor? O Senhor sabia aproveitar o tempo. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele
não há luz. Por isso nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Um dia após outro dia, desperdiçados. O Senhor não desperdiçava. Ele tinha que concluir o seu trabalho enquanto era dia, no tempo determinado por Deus. Daí no versículo 11 de João 11 diz: isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-los. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber a dificuldade dos discípulos em compreender o Senhor Jesus. O Senhor fala, eles parecem que compreendem outra coisa. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, nós temos que aprender a ouvir o Senhor no Espírito. Não são com os ouvidos da carne. Versículo 14, então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E o versículo 15, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Observe só, aqui, Lázaro morreu, mas o Senhor disse: eu estou alegre por causa de vocês, porque vocês vão ver algo que irá mudar suas vidas. Você pode ver isso aqui a plano de Deus, essa maneira de Deus agir. E o Senhor falou de uma maneira clara. Ele não disse Lázaro morreu. Ele disse Lázaro dormiu. Os discípulos não compreenderam. Daí ele teve que falar com palavra mais clara. Lázaro morreu. Mas a primeira afirmação do Senhor é Lázaro adormeceu. Vocês compreenderam agora porque o Senhor Jesus disse que não era para a morte? Compreenderam? É a maneira do Senhor ver. E aí, vemos, Senhor, eu estou alegre porque vocês vão ver algo. Vocês serão consolados. Vocês vão ver como Deus age. Isso não tem preço, amados irmãos e irmãs. Mas o Senhor disse, então vamos ter com ele. E os discípulos de novo entenderam errado. 11:16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Por quê? Ele disse: Lázaro morreu. Onde é que você vai, Senhor? Nós vamos ter com Lázaro. Significa, daí o discípulo entendeu: nós vamos morrer também, então vamos morrer com ele. Você vê que maneira de entender a palavra do Senhor? Irmãos, eu tenho que levantar essa questão porque nós compreendemos de verdade o que o Senhor está falando conosco ou não? Pelo menos a gente vê em Tomé uma disposição. Vamos morrer com ele, vamos embora então. Esse coração é bom, né? Ser fiel ao Senhor. Mas não compreendeu nada. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então, o Senhor chegou e encontrou um Lázaro sepultado 4 dias. Versículo 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Nova Almeida atualizada diz, a mais ou menos 3 quilômetros, então era pertinho. Versículo 19, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria
para consolar a respeito de seu irmão. Daí versículo 20 diz, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Aqui, nesse versículo 20, diz que Marta foi ver Jesus, Maria ficou sentada em casa. A grande pergunta é, por que Maria ficou sentada em casa? Muitos estudiosos da Bíblia dão várias interpretações. Se fosse você sairia ao encontro do Senhor ou você ficaria em casa? Diz que me ama, nos ama, na hora que a gente mais precisava, não apareceu. Olha aqui, Marta falou para Jesus, Senhor, se eu estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Foi uma maneira educada de falar, meu irmão morreu por sua causa. Você entende? Não é? Irmãos, eu quero que a gente se identifique, você se identifique aqui. Eles mandaram avisar Jesus. Jesus, aquele a quem amas, você ama. Eles tinham certeza que o Senhor iria. E o Senhor foi? O Senhor não foi. Daí o Senhor veio, mas já estava morto. Então, olha, a primeira coisa que Marta diz, Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Por quê? Porque ela tinha visto, olhava o seguinte, agora morreu, não tem mais o que fazer. É que ela não conhecia quem era o Senhor. E o Senhor iria fazer uma grande revelação para ela. E é isso que nós precisamos também ver juntos, porque essa revelação também é para nós. Ela acreditava que Jesus era capaz de curar o irmão, mas agora tinha morrido. O que Jesus poderia fazer? Ela não tinha nem pensado, será que o Senhor é capaz de fazer meu irmão ressuscitar? Mas no versículo 22, Marta diz algo muito interessante, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Se você pedir a Deus, Ele vai conceder agora, mas eu não sei o que vai acontecer, não sei de nada. Mas mostra, pelo menos, que ainda tinha uma confiança, né? Agora, nessa situação, o que você vai fazer agora? Veja o que você vai fazer. Porque já se foi. Irmãos, mesmo que tenha morrido, tem solução. É isso que nós aprendemos nessa porção. Mesmo agora, olha só, 11:22, Marta diz, mas também sei que mesmo agora, significa agora você pode fazer algo. Ela não sabia o quê. Aí versículo 23 diz, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. O Senhor estava falando, eu vou ressuscitá-lo. Mas como é que Marta compreendeu?
24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Isso aqui é o conhecimento doutrinário. Mas não conhece o Senhor, conhece a doutrina. O Senhor diz, vai ressuscitar. Ele diz, lá no final, eu sei, porque a doutrina fala isso. Mas o que o Senhor queria dizer para ela é, vai ressurgir agora, vai ressuscitar agora, né? Daí o Senhor dá uma grande declaração, que é o versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Aqui está uma grande revelação do Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. A morte tinha feito o seu trabalho, mas a ressurreição chegou. Isso era o que o Senhor queria que Marta visse. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o Senhor está fazendo uma declaração. A morte nunca vai derrotar aquele que crê. Por quê? Porque quem crê tem o Senhor como a ressurreição. Uma vez o irmão Watchman ele deu uma ilustração desse versículo. Ele falava que na Segunda Guerra Mundial, né, tinha aqueles bombardeiros, lançavam bombas, aquelas bombas arrasa quarteirões, né? Lançava aquele monte de bomba e o quarteirão ficava todo arrasado. Então, era como se, ele dizia assim, o que isso quer dizer, digamos, se fôssemos aplicar a situação? Você está naquele quarteirão e cai aquele montão de bombas no quarteirão onde você está. Tudo arrasado, não sobra mais nada. Daí você olha assim, desapareceu tudo. E de repente, você se levanta do meio dos escombros, assim, tira a poeira, diz assim, aconteceu alguma coisa? Lá vem bomba de novo. Não, agora morreu. Aí você levanta e diz assim, ué, o que está acontecendo aí? Você entendeu essa figura? Quem tem a ressurreição e a vida não é derrotado pela morte. Daí o Senhor diz assim, todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? E olha como Marta respondeu, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela não respondeu a pergunta do Senhor. Ela não respondeu. O Senhor pergunta, você crê? Você crê que você é o Cristo, o Filho de Deus. Ela não disse, eu creio que você é a ressurreição e a vida, que agora Lázaro vai levantar. Ela não disse isso. Por quê? Porque os conhecimentos dela, as limitações, o conceito humano a limitou a entender a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor mostra que o nosso Deus faz as coisas impossíveis. E o que ele fala é de uma realidade celestial e eterna. Conhecer o Senhor é ganhar a ressurreição e a vida. Mas também, preste atenção, para ele revelar que é ressurreição, tinha que ter morte, né? Porque sem morte não existe ressurreição.
Vocês entenderam? Porque é para a glória de Deus e para o Senhor ser glorificado. Alguém precisava morrer para então experimentar a ressurreição. Claro, nós não estamos falando que não vai morrer fisicamente, estamos falando espiritualmente. Porque nós já fomos salvos. Então o Senhor perguntou para ela, você crê nisso ou não? O intuito do Senhor não é nos levar a debater, a discutir. O que o Senhor quer nos fazer, quer nos levar é crer. Crer. O Senhor não disse assim, você compreende? O Senhor diz assim, você crê ou não crê? Não é uma questão de compreender. Você pode não compreender, você pode dizer, eu não compreendo, mas eu creio. Daí no versículo 28, tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. A Bíblia não registra que Jesus falou para Marta, vai e chama Maria. Então nós não sabemos o que realmente aconteceu, mas o fato é que Marta chegou, chamou Maria, ele disse em particular, o mestre chegou e te chama. No versículo 29, ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. 30, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. 31, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se e depressa sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, nós olhamos assim, quando Marta chegou para Maria, o Senhor está chamando você. Ela saiu correndo, significa que ela podia talvez estar ferida, mas ela amava o Senhor. Ela só precisava de um incentivo, daí ela foi. Se lançou os pés e disse, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou a mesma coisa que Marta. Que isso quer dizer? Que elas duas em casa falavam isso o tempo todo. Os irmãos compreendem? Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Daí, Marta encontrou o Senhor e falou isso. Maria encontrou o Senhor e falou isso. Também culpando o Senhor pela morte do irmão. Versículo 33, Jesus, vendo a chorar, bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Isso que ela falou mexeu com Jesus. Essa palavra, agitar-se no espírito, e perturbou-se, significa o quê? Que ele emitiu um som. Entende? Alguma coisa assim, nesse sentido. Isso mexeu profundamente com o Senhor. Tinha duas razões que essas coisas mexeram com o Senhor. Primeiro, que eu creio que é a mais forte, a tristeza do Senhor em ver aquelas a quem amava
duvidar do amor dele. Isso causou muita tristeza para o Senhor. O Senhor falando, podemos imaginar o Senhor falando, o que você pensa de mim? O que você pensa a meu respeito? Ele comoveu-se, agitou-se no espírito, ele ficou incomodado com aquilo. Versículo 34, ele perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Esse chorar não é lamentar, chorar com gritos, é derramar lágrimas. Então teve duas razões, a razão humana, ao ver a tristeza de todos aqueles, de tristeza de Marta e Maria. Ele amava Marta e Maria. E segundo, a tristeza, porque elas não creram nele como deveriam ter crido. Quantas vezes nós também passamos por isso, fazemos isso e causamos essa tristeza ao Senhor. Eu me lembro que uma vez eu orei ao Senhor muito por uma determinada coisa. E o Senhor não atendeu. Eu fiquei desapontado com o Senhor. Eu não queria ter aquele sentimento, mas eu tive. Aquilo depois me trouxe muita dor, porque eu sei que eu entristeci o meu Senhor. Quando fiquei desapontado com ele, é como se o Senhor tivesse falado para mim, Miguel, você não crê em mim? Você não crê no amor que eu tenho por você? Irmãos, entendem por que Jesus chorou? Não foi só a questão humana. Ele chorou também por não terem confiado nele, por terem ficado desapontados com ele. Versículo 36, então disseram os judeus, vede quanto o amava. Veja, de novo, né, a intensidade do sentimento nesse capítulo. Versículo 37. Mas alguns objetaram. Uns falaram, vede quanto amava. E outros falaram o quê? Eles disseram assim, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Isso foram o que outros falaram. E olha o versículo 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo. E se agitar-se novamente é a mesma aquela palavra de que, entendeu? Por causa dessas palavras, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Ele havia se agitado novamente por causa do que os judeus falaram. Ele ficou outra vez profundamente comovido. No 39, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus?
Todos estranharam esse pedido do Senhor. Tira a pedra. Porque todo mundo sabia que já cheirava mal. Amados irmãos e irmãs, o Senhor deu uma ordem. As pessoas não entendiam por que precisava tirar essa pedra. Mas era muito importante que eles obedecessem, porque obedecer é cooperar com o Senhor, abrindo caminho para o Senhor fazer a obra da ressurreição. E o Senhor disse, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? 41, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Agora os irmãos estão compreendendo por que essa enfermidade é para a glória de Deus e para que o Senhor seja glorificado, porque deu oportunidade do Senhor manifestar quem Ele era e o grande poder de Deus. Daí eles tiraram então a pedra. Aleluia! Eles cooperaram com o Senhor. 43, tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Ele falou em alta voz. Isso mostra a autoridade dele sobre a morte. E o 44, o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. A palavra do Senhor tem o poder. O Senhor tem a autoridade. Ele é a ressurreição e a vida. Ele venceu a morte. Com a palavra venceu a morte. Lázaro ressuscitou. Mas ele ressuscitou, mas ainda estava envolto com ataduras. Com roupas da morte. Com as roupas da sepultura. Ressuscitar, só Cristo podia fazer. Desatar, o homem podia fazer. Os homens que cooperam com o Senhor. Então você pode ver, o Senhor fez questão de alguns cooperassem com Ele. E hoje também é assim. O Senhor dá vida, mas o Senhor precisa de nós para ajudarmos a desatar as pessoas, para que fiquem livres. Spurgeon falou assim, podia ver ali, tinha um homem com vida, vestindo vestes de morte. Existem coisas que só o Senhor pode fazer. E existem coisas que nós precisamos cooperar. Mas, irmãos, essa é a grande história desse capítulo. Eu não sei se você se identificou ou não. Mas esse é um capítulo que muda nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa trazer revelação para nós do que isso significa nas nossas vidas, para que tudo que acontece conosco seja para a glória de Deus e para que o Senhor seja glorificado. Amém?